É isso aí. A contragosto de alguns, continua o treinamento. O foco original no Shotokan, com as técnicas que estão lá dentro, as combinações necessárias, ao meu ver, para mim, para o meu corpo, meu biotipo e assim por diante. Sempre a preocupação de ataques e defesas do centro, sem esquecer dos lados, é claro, mas sempre um karatê em construção constante, com o material que temos em mãos. Shotokan é incrivelmente completo. Não é preciso genialidade, mas só atenção. Boa noite. Quando você não faz uma carreira no karatê esportivo, né? Você não circula nos campeonatos, você não faz o teu nome, você tende a ficar uma figura, se a tua arte marcial a ela, vamos botar assim, né, pertence ao universo esportivo, né, ela penetra nesse ambiente, geralmente, por mais que você, da branca à preta, pelo menos até então, no karatê, você não tenha a obrigação de frequentar campeonatos, competições, você acaba não fazendo o teu nome de maneira convencional. Você é um cara que se formou faixa preta, né? Frequentou o dojo do seu sensei, né? Continuou durante um bom tempo com ele, ou alguns casos com menos tempo e assim por diante. E é isso. E vamos lá, o que acontece? Vai ocorrer que sempre ficará, né? Se você é uma pessoa que se torna conhecida, né, dentro do perfil do mundo atual, que temos aí a internet, vai ficar sempre uma interrogação de quem é você, se você luta bem, né? Qual é a tua qualidade técnica, qual é a tua característica lutando. As pessoas não vão saber. E é normal que a pessoa questione, né, o trabalho, que ela questione as palavras do indivíduo, etc. A única coisa que não é legal, não é normal, eu já falei isso, é a desqualificação. Dizer que a pessoa não é formada, que ela está mentindo ou coisa do tipo, está enganando mestres para obter graduação e assim por diante. Isso eu já acho escroto, eu já acho feio, tá? Mas é normal que isso aconteça, entende? É normal que as pessoas... eu não vi ele em campeonato, né? Sensei Kanazawa lutou no passado, entre tantos outros. Então o meu trabalho também vai ter essa questão de quem é esse cara? Eu nunca vi competir. Você nunca viu e nem nunca vai ver. Eu não tenho tesão em competição, né? Eu já expliquei isso. Eu não tenho perfil para ser competidor, entende? Aí talvez você me pergunte ou me perguntasse se estivesse aqui comigo. Então por que você não foi praticar uma arte marcial que não tem competição? E eu te digo, eu praticaria sim uma arte marcial que não tem competição, tá? Mas acontece que a vida me conduziu para o karatê e, além de eu não querer competir desde o início, o meu sensei, o Sensei Kung, ele nunca focou a aula dele em competição, sabe? Em aulas de karatê competitivo. Então tudo fluiu da melhor maneira possível nesse sentido. Nós tínhamos o estudo do comitê, o estudo do Kihon, do kata e assim por diante, né? Agora, seria interessante também deixar claro que eu nunca estive na internet para provar nada a ninguém. Então, ser questionado, normal. Isso aí é normal, tá? Agora, ser cobrado, não aconteceu não, tá? Mas ser cobrado, jamais também combinaria com essa situação toda, porque eu não me comprometi em provar que o que eu estou falando é verdade. Se a pessoa vier ter aula comigo, hoje que tem um espaço para tal, ela vai ver. Entende? Se a proposta que eu tenho anunciado dentro de 11 anos aqui na internet, ela é válida ou não. Eu acho assim. Assim como é normal questionar, porque eu nunca vi lutar, também seria normal entender a possibilidade de um profissional ou um faixa preta estar na internet falando, né, determinado discurso que não combate necessariamente discurso de grandes mestres nenhum, que ele também está falando a verdade baseado nos seus estudos. Então fica mais essa reflexão aí pra gente, né, sobre esse meu trabalho, essa minha concepção, né, assim como de qualquer outra pessoa que vem aqui para a internet, né, fazer alguma coisa do tipo. A gente se expõe, cara. A gente se expõe, a gente gasta nosso tempo, entende? E às vezes a gente está doando um trabalho ali,
Claro, pensando numa remuneração de um trabalho mais profundo, seja de aula pessoa presencial ou mesmo uma mentoria, né? Mas aquele tempo que você está falando, explicando coisas ali, como eu já fiz muito aqui na internet, né? Antes de ter novamente um espaço para dar aula, antes de idealizar um ajuste, né? Uma mentoria, alguma coisa para alguém. Então, cara, já dei muito conhecimento aqui. Agora, assim, o que para mim é mais enigmático é alguém vir para a internet, potencializar, né, dentro da sua ótica o Shotokan e com isso irritar adeptos de Shotokan. Quer dizer, uma pessoa vem para a internet e traz, né, um conteúdo que vai trazer uma reflexão positiva para todos nós, vai criar debates com isso, né? E isso irrita professores, seja do karatê esportivo ou seja do karatê tradicional. Aí você fala, mas qual o sentido que faz isso? Né? E nisso, por incrível que pareça, pessoas de outros sistemas de karatê ficam mais atraídas por um trabalho desse do que do próprio Shotokan Ryu, né? Então você trazer uma ótica que potencializa o Shotokan, mostrando ao adepto, né, ou aos adeptos que dentro do próprio Shotokan Ryu, né, tem Kung Fu, tem outros sistemas de karatê como Goju-Ryu, Ichi-Ryu e etc. Né, tem a mesma essência. Você está mostrando, olha, tem aqui, treina a proposta do Shotokan Ryu, vai lá, treina o que o teu professor está ensinando, não quebra treinamento nenhum, não para de treinar, né? O Kihon, o Kata e etc. É feito numa escola tradicional. Mas paralelamente a isso, se permita tal estudo, tal reflexão, tal caminho ousado para algumas mentes. Se permita, porque é isso que vai fazer você ver que muitas vezes o que você aprende no Shotokan, né, quando sai daquela formalidade, ou seja, sai do próprio sistema, né, o que você aprende no sistema é karatê em si. E é justamente esse o ponto que eu faço, que o karatê é um só. Ele, obviamente, ele é dividido em sistemas que vão, sabe, divergir em vários pontos, né? E sim, pode ter no Shitoryu um kata ou outro que não tem característica nenhuma dos outros sistemas de karatê. Isso acontece, mas a maior parte do que define o Shitoryu, né, é o que define outros sistemas de karatê. Então é isso que tem que ser pensado, entende? É se libertar dessa ideia, porque realmente essa coisa de estilos que o japonês fez questão que os mestres de Okinawa fizessem, né, se separassem, isso realmente separa as pessoas, né? Então o cara olha o que eu estou fazendo, ele acha que eu estou fazendo Goju-Ryu dentro do karatê Shotokan, né? O pior para mim é o seguinte, cara, se você aprende justamente aquele movimento que eu estou ensinando, né, para um aluno meu pessoalmente ou aqui na internet, que você vai ver mais, né, desde o início na prática ali do Goju-Ryu, do Uechi-Ryu e assim por diante, você está bagunçando o coreto, está sendo um anarquista se você ensinar dentro do Shotokan Ryu, né? Mas como eu falei, o cara do Goju-Ryu, Uechi-Ryu, ele vai ver aquele movimento, ou mesmo do Kung Fu, desde o início, com a mão aberta e assim por diante, né? Então por que assim uma determinada obrigatoriedade em pleno 2023, século 21, mundo globalizado, de manter o cara preso a uma mentalidade de uso das técnicas do karatê? Por que isso? Então são esses pontos que eu trago para a gente refletir sempre e sempre trarei. O meio pode me banir, o meio pode impedir de alguma forma que esse conteúdo se expanda, né? Eu posso vir a ter dificuldades com federações de não me aceitarem e assim por diante, tá? Mas esse trabalho, ele sempre vai estar aqui online para você lembrar disso. Lembrar do quanto as pessoas controlam as pessoas. O quanto isso é interessante para as pessoas, né?
romantizar a imagem da arte marcial de uma maneira que a congela no tempo, né? Eu vou falar uma coisa aqui abertamente, que eu já falei outras vezes, vai irritar algumas pessoas e outras nem tanto. O que eu quero falar? Cara, por algumas vezes duas pessoas me falaram, tá? Uma pessoa me falou uma vez isso, a outra me falou uma outra vez e eu perguntei para saber se aquilo era verdade mesmo, né? Porque duas pessoas que talvez nem se conheçam falaram a mesma coisa, ou seja, eles falaram que o sensei Naoyuki Hirakawa gostava desse trabalho meu, dessa minha concepção, que inclusive ele teria até comentado que sempre que pode ver e tal, e que essa concepção que eu tenho parece com a dele desde jovem. Eu não sei, eu não posso afirmar nada para você. Eu acredito na pessoa que falou isso, tá? É uma pessoa inclusive que tinha sido aluno, né, do meu próprio sensei antes de eu estudar karatê. É um cara antigão, tá? E que volta e meia, quando pode, ele tá lá treinando, né, com esses aulões do sensei Naoyuki e soube disso. Aí eu te falo, caso seja verdade, e eu acredito que seja verdade uma coisa dessa, o que me ofende a crítica de determinadas pessoas se um cara tão sério como o sensei Naoyuki, sabe, simpatiza com o que eu mostro? Chegou a dizer que na época eu era Shodan, né? Na época que eu ouvi esse comentário dele, que falaram, né? Ele falou até que eu tinha mais conhecimento do que o grau que eu tinha. Coisa que batia certinho com o pensamento, né, do meu próprio sensei. Por quê? Porque ele sempre nos treinou assim, tendo 2 graus acima, né? E o próprio, né, sensei Mauro Gomes, o famoso sensei dragão da nossa linhagem lá, que me realinhou o 3º dan na época, querendo já que eu fosse 4º, isso antes do Hanshi Pericles, né, da FBKK. Quero aprender mais, preciso aprender mais, todos nós a vida inteira, de karatê e até sobretudo na vida, né? Mas a partir do momento que até onde você estudou, até onde você tem determinado estudo, né, determinada já opinião formada sobre alguns aspectos, sabe? Alguém vir e entrar de sola, alguém vir, né, e querer desfazer do teu estudo particular, que esse trabalho aqui, esse conteúdo oferecido aqui na internet, ele faz parte do meu estudo particular, aí eu já acho errado. Aí eu já não acho que seja benéfico, entende? Aí eu perco a minha liberdade, né, e me torno mais um papagaio, seja de professor, de federação, de escola, associação ou assim por diante. E não é isso que eu quis para mim e não quero para mim. Eu não posso dizer que eu fui o primeiro cara a vir para a internet para falar de karatê. Não, aí seria mentiroso, injusto e assim por diante. Mas talvez eu tenha sido o primeiro cara a falar de karatê dentro desse formato de escrever textos, né, depois de temporariamente ser colunista de um site de arte marcial, pequeno, mas foi, de fazer o programa Karatê-Do, né, que tinha abertura, caracteres, encerramento, parte técnica. Eu fui o primeiro a fazer esse tipo de formato na época, né? Então, eu acredito, cara, que determinadas coisas, assim, por mais que seja da vida, é para que a gente espere, né? São lamentáveis, né? Mas o que importa é você sempre acreditar no que você fala, se isso for verdadeiro.